Olá pessoal, tudo jóia? Pediram para comentar sobre Matrix, sobre o filme e a correlação disso com as coisas que são, entre aspas, reais. E aí que tá o negócio. Primeiro, aquilo é um filme, né? Então vamos entender que esse conceito mais hollywoodiano, de que a gente está numa ilusão, mas você tem que entender como o filme foi feito. Eu não vou explicar isso, porque já tem aí na internet. O roteirista, o pessoal todo comenta de onde veio essa ideia, o porquê disso. Então aí é questão da pessoa pesquisar. Mas trazendo para o assunto que foi questionado, o conceito que acabou sendo instigado é que a gente está num universo em que isso tudo é uma ilusão. Até isso é um fato. Mas não só aqui, né? Que é aquilo que eu já comentei em vídeos anteriores. Então, para quem assistiu os vídeos anteriores, para quem viu a parte que eu expliquei um pouco sobre isso, na minha visão, lembrando que eu não sou dono da verdade nem nada disso, na minha visão, qualquer dimensão que a gente fale do aspecto manifesto, ainda assim é dual. E se é dual, existe uma contraparte em que é sustentado por uma energia cósmica ou energia vital universal, que é a mesma coisa. Então existe uma energia de divindades, de seres que sustentam tudo isso, que é basicamente como se a gente fosse pequenos neurônios dentro de uma grande energia. Vai? E isso tudo gera imagens e gera toda a correlação da gravidade, tempo e espaço. Então, a questão do filme Matrix é legal, é divertido, isso é bom porque instiga as pessoas a pensarem e a perceberem o que é real e ilusório, mas a gente tem que entender também que filme é filme, né? Então, tem filmes que são marcos, né? Matrix, Avatar, a Lucy, que é aquela que usa 100% da capacidade do cérebro, entre outros tantos. Isso mostra que realmente a gente tem coisas para trabalhar e começar a buscar dentro da gente. Mas ainda assim, sendo filme ou não, estando na Terra 3D, 4D, 20D, 50D, 100, 200, 300D, fora outras coisas que não são mensuráveis ou compreendidas de uma forma racional, isso tudo ainda assim, tudo isso é uma ilusão. Então no filme lá, quando o Neo descobre que ele vive uma ilusão, ele opta por tomar o azulzinho lá e ir para uma realidade que seria real, ainda assim ali tem um ponto de interrogação bem grande para quem realmente estuda, faz projeção e já pratica alguma coisa. Que é bem simples. Tá, e depois disso? Quando eles morrem lá em Zion, naquelas coisas todas, eles vão para onde? O que é real nisso tudo? Então, no final do Matrix lá, quando tem a conversa, o que seria equivalente a Deus e o diabo, eles lutando pelo controle da coisa toda, você vê que tem todo um trabalho mais filosófico e esotérico por trás do que realmente o que acontece na síntese, na íntegra da coisa. O que não é dizível, né? Como Lao Tse dizia, o tal que pode ser dito não é o verdadeiro tal. Então, toda compreensão que a gente tem disso em relação a Matrix ou não, o que é ilusão? Você está vivo ou morto em relação ao corpo físico? Mas vamos um pouco mais para cima para quem já está estudando e praticando alguma coisa. Quando você está projetado no corpo astral, o que é real? O corpo físico você já usou, e se você ainda sustenta a forma astral de um corpo humano, que você está no plano astral ainda correlacionado à Terra, mas vamos imaginar que você já foi um pouco além disso. Então você já está num corpo, que eles chamam de corpo cósmico, vai. Então você já consegue ir para outros planetas, outras dimensões. O que é real? O que você tinha antes disso ou o que você está coexistindo naquele momento? E acima disso, o que forma? Então se a gente for pegar essa espiralada toda de informações, eu não sei nem se existe essa palavra que eu acabei de falar, se a gente pegar essa espiral de energia e tentar achar a fonte ou a primeira forma manifesta, independente de ser humano, extraterrestre, multidimensional, qualquer outra coisa. O fato é que, de onde vem tudo isso? Então essa é a pergunta, é onde a gente quebra um pouquinho essa questão de Matrix ou não. Porque a gente tem que aprender a viver no presente, independente de estar usando um corpo humano, ou um corpo espiritual, ou qualquer outra coisa. Porque existe, como dizia Siddhartha, né, até postei essa frase dele, acabou coincidindo de me perguntarem ao mesmo tempo que eu lembrei e vi essa frase que alguém postou, que eu vi compartilhando, onde Siddhartha fala que existe um lugar, um tempo, uma esfera, um espaço, onde não existe sofrimento, basicamente. Ou seja, não existe forma em que você possa nem sentir ou emocionar, mas se identificar com o ato de sofrimento. Então, independente de a gente estar aqui na Terra ou fora da Terra, ou no caso da Matrix, né, tem algumas coisas lá que realmente vão acontecer no futuro, não daquela forma, mas muita coisa de transferência de memória, a gente aprender coisas por conexão, a gente já percebe que
pessoal está implantando chip na cabeça de pessoas para download de informação, e com o tempo isso vai tornar algumas coisas boas e outras bem ruins, mas aí tem a ver com coisas que por enquanto são achismos, né? Ninguém tem uma certeza sobre isso concreta, a não ser quem já viu isso na linha de tempo de alguma forma, mas do contrário, a gente sabe que essa tecnologia vai evoluir muito ainda, a gente vai ter sim uma miscigenação de muitas coisas aqui na Terra em relação à parte tecnológica humana. O fato é que a gente tem que aprender de alguma forma a se conectar de dentro para fora e ir muito além desse jogo de corpo humano, máquina ou ET, e sim buscar a energia que cria, sustenta e destrói tudo isso ao mesmo tempo, saindo da limitação de tempo e espaço. Então até no filme Matrix existem muitas falhas ali, se a gente for pensar num termo mais correto da gente entender a energia em relação ao próprio multiverso. Então ali nem entra nesse aspecto. É uma coisa bem simples. Ou se é um personagem de videogame ou não. Se for ver pela regra simples, tem alguém jogando ali ou comendo a sua energia para sustentar aquele plano. No caso lá do filme, mostra o plano das máquinas, que usa a energia dos seres humanos para sustentar uma ilusão, para que elas entendam que aquilo é o correto, mas nem mostra, é um aspecto muito terra-terra. Nem fala de, e o multiverso, e as outras dimensões, e a energia que forma tantas máquinas e o corpo deles lá, no que eles entendem que seria a realidade, o que vem depois disso. Então tem muitos pontos de interrogação ali que para quem já estuda nem é tão relevante. Então é um filme divertido, eu assisti várias vezes, acho muito divertido, adoro assistir essas coisas. Assim como Avatar, assim como outros filmes que eu já comentei, inclusive filmes que eu gosto mais, né, de cunhos um pouco mais internos, que eu já até publiquei lá nas minhas páginas algumas referências de filme, vou ver se eu pego e publico novamente, se eu tiver tempo. Mas tem alguns filmes, tipo Samadhi, Primavera, Verão, Outono, Inverno, Primavera. Enfim, tem filmes de cunho um pouco mais interno, Kundun. São filmes bons para realmente despertar um pouquinho da consciência em relação ao que existe. A Vida de Dogen Zenji, que é um mestre de Zendo, de Zen Budismo, né? Zendo não, desculpa, Zen Budismo. É uma história muito bonita. Também ali mostra o que eles chamam de POA, que é a transmissão de conhecimento mental. Até comentei isso com os grupos que eu conduzo um tempo atrás. Então tem muita coisa legal que realmente sai muito da parte Hollywood, né? E muito da parte homem-máquina, ou dependência, ou correlação. A gente tem que ir um pouco além disso nessa pesquisa, começar a abrir um pouquinho a cachola porque não é manifesto, porque não está atrelado à identificação de um corpo, porque está além disso. Porque qualquer corpo que a gente habita ainda assim é um corpo ilusório, porque ele é restrito a um indivíduo e não só um coletivo, vamos dizer assim, a gente se conecta ao coletivo da Terra, beleza, é um coletivo, e o coletivo do universo, e o coletivo que tange e permeia e sustenta e destrói todas as coisas. A gente tem que buscar a essência das coisas e não aquilo que é mutável. Então toda a prática interna, tudo aquilo que a gente quer é dissolver a individualidade, compreender a mutação, perceber de certa forma, né, não sei como expressar isso, mas que é um estado de vibração mutável, mas ainda assim perfeito. Então no meio do caos a gente encontra a perfeição que não é racional, né? A gente tem que dissolver e começar a internalizar isso, e buscar esse estado de amor, ou de quietude, ou de serenidade, ou da tradução do que é vazio, como eu sempre repito, que o mais próximo seria a harmonia. Então essa harmonia cósmica em nós, que é o macro-microcosmos, está muito além desse conceito, tanto Matrix, como conceito simplesmente de uma dimensão específica em relação ao detrimento de outra. Isso não funciona bem assim na prática. E é só a minha visão também, não tenho sou dono da verdade. Cada um vai interpretar, entender e como lhe cabe. E tudo está certo, porque independente, isso tudo ainda assim, a gente pode dialogar, conversar e falar milhões de vezes sobre a mesma coisa, a não ser que você viva essa experiência por conta própria e desdobre a consciência e acesse. Até ali são só palavras ditas. Então ninguém precisa acreditar em mim. E para quem gosta e pratica alguma coisa, continue praticando. Até que tenha experiência própria e possa dizer o que para ela se torna certo ou errado ou verdadeiro. Tá certo? Um abraço, tudo de bom.